A revista da Escola Bíblica Dominical, do quarto trimestre de 2021, tratará sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Mas quem era esse apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um judeu, cidadão romano. Ele nasceu aproximadamente no século V a.C., na cidade de Tarso, na capital da Cilícia, que hoje nós conhecemos como Turquia. Ele falava 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego. Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, perseguiu violentamente os cristãos da sua época após a ressurreição de Cristo. Isso porque ele era muito zeloso à lei judaica. E com isso, a lei judaica previa punições severas para aqueles que decidissem a seguir a Jesus Cristo. Paulo chegou a presenciar até mesmo a morte de um dos discípulos de Jesus, Estevão, que foi apedrejado em praça pública. Mas toda essa história muda quando a gente chega no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Aqui, o apóstolo Paulo estava a caminho de uma cidade chamada Damasco para continuar a sua perseguição aos cristãos. Mas de repente, aparece-se uma grande luz a ele e uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui era o próprio Jesus Cristo tendo um encontro pessoal com Paulo. Após o encontro com Cristo, Paulo fica cego. Ele é levado para Damasco e lá ele recebe a oração de um homem chamado Ananias, que restaura a sua visão. Após a restauração da sua visão, Paulo agora vai para o deserto, onde ele passará por um momento de confrontos internos, onde vai morrer o velho homem e nascer o grande pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Cara, mas eu acho isso incrível, né? O apóstolo Paulo, ele passa a ser justamente aquilo que ele perseguia, né? Então isso mostra o quão poderoso foi esse encontro que ele teve com Jesus. Agora, qual é a mensagem que esse grande pregador vai anunciar? Isso nós vamos estudar na lição de número 5. E a mensagem que Paulo anuncia é a mensagem da crucificação de Cristo. E eu quero mostrar para você o texto áureo da lição 5. Olha só o que o texto áureo diz. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. E aqui nesse texto a gente percebe a reação das pessoas ao ouvirem a mensagem de Paulo. A gente percebe aqui que os judeus, eles ficavam escandalizados, né? Para eles era impossível pensar em um Deus, em um Cristo, em um rei que tivesse sendo maltratado, que tivesse apanhando, sofrendo e até morrendo, né, em uma cruz. Isso para ele era motivo de escândalo. Isso porque o sofrimento para os judeus ele está muito atrelado a algum tipo de maldição, né? Algum tipo de alguma consequência de um erro, de um pecado, né? Então, ali para os judeus, aquele momento de Cristo na cruz é uma imagem de um Deus que para eles era considerado como blasfêmia, né? E Paulo sabia muito bem que a mensagem que ele estava pregando não era nada de loucura, né? É tanto que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele fala que a mensagem do Evangelho é loucura para os que estão se perdendo, mas para aqueles que estão sendo salvos, que são salvos, ela é poder de Deus, né? Então ele tinha muita certeza que a mensagem que ele levava era uma mensagem poderosa, né? É tanto que muitas vezes quando ele ia se referir ao Evangelho de Cristo, ele usava essa palavra, Evangelho, né? Que ela tem um significado de boas novas, boas notícias, né? Então, aquilo que Paulo levava era algo poderoso, né? E o que significa essas boas notícias? Quais notícias são essas, né? É a notícia de salvação, de que há perdão, que há transformação de vida, né? Então, Paulo tinha certeza que era poderosíssima essa mensagem que ele carregava, não somente no seu dia, no seu tempo, né, na sua época, mas também nos nossos dias.
ainda há salvação, há perdão e há transformação de vidas. E Paulo muitas vezes se referencia ao evangelho do Cristo crucificado. E aqui é um valor muito grande na cruz, né? Na crucificação de Cristo, porque ali é o momento em que Cristo oferece o sacrifício perfeito em nosso lugar, né? Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Paulo também fala do evangelho do Cristo ressuscitado. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, fala que em vão seria a nossa pregação se Cristo não tivesse ressuscitado. Então, a ressurreição de Cristo, ela é a confirmação de que a palavra de Jesus, ela é verdadeira. Cara, diante de tantas religiões, por que você acha que o cristianismo ele é diferente, né? Então, a ressurreição de Cristo, ela é o diferencial do cristianismo. Porque qual religião por aí tem o seu líder supremo como ressuscitado, né? Então, só o cristianismo tem evidências de que o seu líder ressuscitou, né? Isso mostra o quão diferente e poderosa é a mensagem que Paulo estava pregando ali como Cristo ressuscitado. Também a lição fala sobre os efeitos da mensagem que Paulo pregava na vida de alguém, né? E ele destaca 3. Primeiro, a transformação de vida. Alguém que recebe essa mensagem, ele tem a vida transformada, a transformação de atitude, a transformação de pensamento. Segundo efeito, ele fala sobre um efeito de humildade. Aquela pessoa que recebeu o sacrifício de Cristo, ela não se sente merecedora daquilo e por isso ela tem uma eterna gratidão por Cristo. E terceiro efeito daquela mensagem que Paulo pregava sobre a vida de alguém é a dependência do Espírito Santo, sabendo que nós mesmos, que o próprio homem não consegue alcançar a salvação, mas sim que precisa todos os dias, rotineiramente, do Espírito Santo guiando a sua vida. Que o Espírito Santo fale ao seu coração através dessa lição. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas com essa mensagem.